E eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje nessa mesa e com vocês todos e todas. Eu vou chamar Cláudia Ricaldoni, diretora eleita da Fundação Ferluz, ex-presidenta da ANAPAR, membro titular da CNPC. Norton Cardoso, conselheiro da Petros. E Marcelo Gonçalves, coordenador previdenciário do escritório Normando Rodrigues. Então, o tempo é de 20 minutos cada um. Né? E eles vão falar, e ao término da fala deles, aí podem como é que diz? Colocar, se inscrever, colocar os crachás, entendeu? No terceiro, falando, encerram os crachás, tá bom? Olá, gente, boa noite. É redundante dizer aí da minha alegria de estar aqui na minha casa, né? Que eu fui diretor durante muito tempo e é onde eu tenho assim a grata alegria de ter um apoio incondicional. Eu digo assim que as pessoas aqui me tratam muito melhor do que eu mereço, porque eu não consigo, isso é verdade, eu não consigo estar à altura de vocês em momento nenhum. E aí, nesse momento, eu quero dizer tanto assim os nossos companheiros e companheiras aposentados que sempre acompanham quando eu precisei de apoio, porque eu não entendia nada de previdência complementar, vocês abraçaram a bandeira, né? E aí eu gostaria de agradecer muito a vocês e sempre estarei à disposição, sabe, Teseu, de estar aqui conversando com vocês, sempre para mim é um prazer enorme. Todo encontro com vocês é uma alegria tremenda para mim. Eu acho que é recíproco ou vocês são muito artistas, né? Mas, assim, é uma alegria muito grande e eu gostaria de, nesse sentido, agradecer ao Zé Maria, ao Breda, a Teseu, que estão à frente desse sindicato do período que eu entrei até quando eu saí, estender o agradecimento a todos vocês, né? E para manter aí uma equivalência, a Ilma e a Conceição, que foram minhas companheiras de direção aí nesse tempo, para também representar nossas companheiras. Bem, eu conto uma história que acho que todo mundo aqui já ouviu, mas eu gosto de ser redundante, né? A Cláudia, eu não conhecia ela, eu entrei na CEMIG em 88, eu tinha 17 anos, eu não conhecia a Cláudia. Mas a gente começou a votar para a Forluz, final da década de 90, né? Para conselheiro e tal, e eu trabalhava na subestação de Patinga 2, ela conheceu a subestação Mesquita, depois Patinga 2, ela conhece meu irmão Alonso, que entrou na CEMIG antes que eu. E aí o pessoal falava, votar aqui para conselheiro da Forluz e tal. Quem é o nosso candidato? O sindicato, né? Eu sempre fui muito sindicateiro, né? Fui ser sindicalista aqui, mas eu sempre fui muito sindicateiro. Uma vez eu tive um cargo comissionado na prefeitura de Patinga. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá no sindicato me filiar, como cargo comissionado, né? Aí, bota essa menina aqui, Cláudia Ricardoni, ela conhece muito. Aí votei nela, depois votei para diretora e tal. Já no finalzinho da minha carreira na CEMIG, eu tive conhecendo a Cláudia no evento que a gente foi lá em Belo Horizonte, Zé Prata, marido da prefeita de Contagem hoje, né? O Zé Prata foi falar sobre Previdência Complementar, foi o primeiro contato que eu tive com a Previdência Complementar ainda na CEMIG. Depois eu vim para cá e o pessoal me elegeu como conselheiro da PES. Então eu gosto de contar essa história. E depois de muito tempo, no Confup, em Manaus, eu vim reencontrar a Cláudia. E desde então, a gente está batendo essa bola aí, desde que eu estou na Petros. Bem, gente, e aí eu vou ser muito ligeiro, porque eu estou aqui do meu lado, o homem das leis, que é o Marcelo, profundo conhecedor e a Cláudia, que é a celebridade. Eu estou aqui a qualquer hora que vocês me chamarem. A qualquer momento eu venho para cá, nem que seja para tomar a cachaça lá
do Madureira. Mas, enfim, eu não bebo, não. Mas eu faço uma exceção, eu abro uma exceção. Bem, gente, então vou tentar ser ligeiro. E nessa ligeireza eu vou falar apenas algumas coisas em relação ao meu período na PES, até porque está encerrando agora em novembro, né? Encerra meu mandato. Então, acho que é importante a gente falar o que eu passei lá nesses 6 anos. Na verdade, eu completo 8 anos. Dos 8 anos, 6 anos de pura luta. Luta para manter esse plano. Muitas vezes incompreendido, né? Mas era uma luta diária, porque a intenção desde sempre, nesses 6 anos, foi encerrar com a Petro, acabar com a Petro. Porque isso veio derivado de um projeto que começou com Lava Jato, Greenfield. A Greenfield é um filhote da Lava Jato, porque a Lava Jato, todo mundo hoje tem clareza que foi um projeto político para destruir um governo que tinha várias falhas. Mas é aquele troço, né? Mataram o boi para matar o carrapato, né? Eles queriam destruir um projeto político, até que o juiz depois virou político, o promotor virou político, enriqueceram com isso, ganharam dinheiro com as empresas que eles quebraram, ganharam dinheiro da Petrobras, criando fundação que eles administravam. Então isso foi muito claro. A ideia era mudar um governo. Mas para mudar o governo, eles tinham que fazer um acordo com o mercado. E o acordo foi, me entrega as estatais. Aí vamos entregar as estatais. Fizeram isso com algumas, né? Mas aí eles descobriram um grande problema no balanço das estatais, os fundos de pensão. Então eles tinham que criar um filhote para combater esse problema. Criaram a Greenfield. E a Greenfield veio com força em cima dos fundos de pensão, criminalizando uma série de coisas. E aí eu digo, pode ter alguma coisa errada? Óbvio, tem todo lugar que você pode achar coisa errada, mas não no nível que eles colocaram a ponto de querer destruir os fundos, e para isso não tiveram escrúpulo em destruir as pessoas, inclusive, pessoas, companheiros nossos, que a gente conhece, e que muitas vezes até no nosso meio, alguns taxam de ladrão, gente que está do nosso lado, sabe? Que a gente sabe quem é, que a gente conhece a família, e às vezes a gente tem que trabalhar com essa incompreensão, a gente tem que dizer, cara, abra o teu olho, veja o que está acontecendo. Então, esse foi o cenário que a gente encontrou na Petros. E para nossa alegria, hoje a gente teve uma grande vitória. Para encerrar isso, a gente pode dizer com toda clareza, a gente tem uma grande vitória. Qual que é a vitória? Nós elegemos com muita luta. É claro que eu não posso dizer aqui os bastidores, mas com muita luta, nós retomamos o Henrique, presidente da Petros. E quem que é o Henrique, para quem não sabe? Para quem não sabe quem é o Henrique, é aquele cara que está há 30 anos do lado do trabalhador, estudando e produzindo teses, e sabe cada vírgula que ele coloca na Petros, como que isso dói no lombo e na vida de nós aposentados, daqueles que são da ativa, dos filhos dos pensionistas, das pensionistas, ele sabe, porque ele trabalha com isso há 30 anos. O Henrique foi arrancado da Petros pelo golpe que derrubou a Dilma, foi arrancado, colocar lá gente de mercado. Sabe qual é o resultado disso? Um déficit de 42 bilhões. Foi com a sua meia 42 bilhões. Ah, mas foi criado lá... Meu amigo, o primeiro PED foi em 2017. Quem estava no governo? Porque eu estava lá. Eu vi em 2015 a luta do Henrique para construir alternativa para que aquele equacionamento não acontecesse, que a gente criasse, que a gente discutisse, cobrar inclusive da patrocinadora. Tem ação que ele deixou pronta e que está lá parada para cobrar da patrocinadora. Ele estava tentando conseguir, mas vamos recapitular o que era 2015. Até no governo que estava em 2015, o governo da Dilma, já não tinha porta nenhuma aberta. Por quê? Porque a estrutura do Estado, os tecnocratas já tinham fechado as portas. Ele não conseguia mais espaço nos ministérios, não conseguia... A gente viu isso na Petrobras, 2015, a greve, tem até um jaleco nosso da greve de 2015. A gente não conseguia mais, porque já era favas contadas que aquilo ia acontecer. Então o Henrique chegou nesse momento. Tentou e não conseguiu. Foi arrancado da Petros e hoje nós retomamos para retomar aquele trabalho sério que ele fez, de mudança da governança. E aí muitos daqueles colegas que equivocadamente faziam aquela política de vamos propor a rejeição das contas, vamos propor... Muitos deles hoje falam, realmente, a gente já estava começando a limpar aquilo que a gente entendia que era problema do balanço, Cláudio, que era o contencioso jurídico, o Henrique começou a encaminhar. E a questão do PGA, do Plano de Gestão Administrativa, que o Henrique começou a encaminhar, que inclusive era uma... Eu ia usar um termo, mas eu acho que não é muito adequado, mas era um vai e volta da Previc, que dizia uma coisa, depois dizia outra, mas o que ela dizia agora tinha que voltar ao passado e tal.
E aí o pessoal do Conselho Fiscal indicava a rejeição de conta por conta disso, mas o Henrique estava começando a regularizar. Agora, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande de resolver coisas muito importantes na Petros. Paralelamente a isso, nós retomamos uma discussão que é do grupo de trabalho da Petros. Tratar as coisas da Petros, aquilo que atinge o nosso fundo de pensão. E, ao mesmo tempo, foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Previdência para tratar do sistema como um todo. Eu acredito que a Cláudia tem até mais informação sobre isso, que estão caminhando paralelo. E olha só a importância da gente ter essa vitória hoje, de conseguir colocar um cara nosso, que vai transitar na patrocinadora, e tem trânsito na patrocinadora, vai transitar no governo, e tem trânsito no governo, e vai transitar entre nós, como alguém que olha nos nossos olhos, não olha de cima. Tinham muitos candidatos bons, não vou mentir não, muitos candidatos bons, dos que foram apresentados, mas nenhum que olha no nosso olho, Juruna, Luciano, nenhum, sabe? Nenhum que faz isso. Débora, Enildo, nenhum, tá? Zé Delcio. Isso aí, eu sou testemunho, todos nós que somos testemunho, que o Henrique faz. É um grande diferencial, se não bastasse todo a carga técnica que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, toda a trajetória que ele tem. E aí, só para encerrar nesse ponto, teve um comentário de alguém lá, e aí você, não sei se eu puder, mas enfim, que falava que o Henrique só foi estudioso do Diese. Só foi estudioso do Diese. Então, quer dizer, vamos trocar a Nízia Trindade, que só foi da Fundação da Fiocruz, pelo General Pazuello, que é um cara com currículo supimpa, né, de gestão, de logística, papel, né? Tem 4 estrelas, vamos trocar, né? Se é esse o negócio? Ou vamos pegar aqui o pessoal da Americanas, que também tem um currículo bom demais. Eu prefiro ainda ficar com aquele que olha no meu olho, com aquele que estudou os dramas que a gente vive por 30 anos, aquele que sabe por onde transita cada decisão que ele toma lá na Petros. Gente, para então passar para o Marcelo, e aí a Cláudia já falou que vai abordar esse tema, eu gostaria de deixar aqui com vocês alguns números. Hoje nós temos um grande drama na Petros, 42 bi de déficit. Esse é o drama que a gente tem. De onde surgiu esse problema? 10 bilhões é mudança de taxa. A gente tinha 5,63 em 2013, hoje nós temos 4,37, 4,43. 10 bilhões é taxa de juros que a gente mudou. Que é bom por um lado, porque a gente corre menos risco, mas o fato é que gera esse déficit. Pouca gente fala que 10 bilhões é disso. 10 bilhões. A gente tem aquela trava de 90% que a Justiça mandou corrigir, o Henrique teve que corrigir, porque a Justiça mandou corrigir, hoje significa em torno de 7 bilhões. Hoje, a preço de hoje, no nosso passivo. 10, 7, 17. A família real, que também era uma demanda, inclusive lá do início da Petros, que teve que resolver em 2015, que foi uma decisão corajosa, porque senão a gente estaria com esse valor escondido e ninguém saberia que isso aí estava lá na nossa avaliação atuarial. Só a família real, mais 10 bilhões. 10, 7, 10, 27. Níveis, 4 bilhões. Também na Justiça. 31. Então, dos 42, 31, você sabe de onde veio. E mais, nós temos a ação civil pública de 2001, que corrigindo apenas pelo IPCA, nós temos 15 bilhões se a gente seguiu o que a perita disse, ou temos 30 bilhões se a gente seguiu o que a gente está pedindo. E parte deles o MP confirmou. Então, se a gente, pior cenário, 15. 31, né, Luciano? Mais 15, a gente estaria superavitário. Isso derruba muito argumento que existe por aí. Isso derruba muito argumento. Com a continha fácil. E olha que eu não estou pegando aqui nem aquilo que é consumido ano a ano, que eu pedi e ainda não me passaram, como demanda judicial, que a peça tem que incorporar no passivo todo ano. Um pouquinho, 500 milhões. Ainda não me passaram para eu trazer a preço de hoje. Que eu acredito que deve ser em torno de 4 a 5 bilhões.
Então, isso aí, gente, a gente tem que ter consciência, que eu acho que, assim, a gente zelar, cobrar, pedir coisas corretas, eu acho que é natural, mas a gente tem que ter dimensão de onde está o verdadeiro problema. De onde está o verdadeiro problema. Então, eu encerro por aqui, para não tomar o tempo dos nossos debatedores, inclusive permitir, na sequência, que a gente tenha um diálogo aí, para esclarecer aquilo que eventualmente seja dúvida que está na mente e no coração das pessoas. Obrigado. A trava de 90%. Deveria ter corrigido, não corrigiu. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, uma honra estar aqui novamente com vocês, né? A gente que se encontra com uma certa regularidade, né, nas nossas reuniões dos aposentados, né, costumeiramente em Campos, né, mas em algumas vezes também exercidas em Macaé. Então, é uma grande honra, um grande prazer, né, cumprimentar aqui essa mesa. E aí eu falei com o Tonhão, né, antes da gente entrar, Norta, que a minha única condição aqui dessa mesa era falar antes da Claudinha, porque é difícil, né, falar depois, né, da Cláudia Ricardoni. É um prazer estar aqui pela segunda vez dividindo mesa com ela, com o companheiro Norton, que fez esse trabalho aí, né, de primeira linha lá no Conselho Deliberativo. Lembrando que foi a votação com recorde histórico, né, e não por menos grande merecedor aí desse reconhecimento aí da categoria. Né, agradecer aqui né, a atenção de todos. E hoje eu vou tomar a liberdade aqui de falar uma coisa que eu nunca dividi com vocês aí nesses anos todos. Né. Esse ano eu completo 13 anos de escritório, né. Por acaso, né, nesse ano, 13 anos de escritório. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E o que eu queria dividir com vocês é que eu, com os meus 12 anos de idade, eu acompanhei a luta do meu pai, que foi bancário concursado do Banerj. Né? Ele passou mais de 30 anos lá como bancário, e no momento da aposentadoria dele, ele ficou a ver navios. Ele ficou sem receber a aposentadoria dele, numa época que a Previdência Complementar não tinha a norma tão evoluída. Existia uma lei de incentivo à aposentadoria, e ele passaria a receber uma previdência, mal comparando aqui com a Petros. E, na época, o Itaú, né, hoje Itaú Unibanco, que comprou o banco, comprou só a parte boa do banco, deixou podre para o Estado, teve um baita debate previdenciário, e ele ficou muitos anos sem receber aposentadoria. Né, então, eu, como criança, ali vivendo aquilo, eu ia com ele, né, para os atos, a gente ia ali na frente do Banerj, ali no centro do Rio de Janeiro, né, lá com os pirulitos, lutar ali pela aposentadoria. Na época, foi uma lei criada no Estado, a tiracolo, que eles, com a luta deles, né, dos bancários na época, conseguiram fazer estabelecer de novo a aposentadoria para aqueles bancários que tiveram esse direito atacado do Banerj. Então, essa luta de vocês aqui, eu sinto, né, na minha história, eu sinto até o osso, e eu estou aqui para contribuir, né, junto com os companheiros nessa luta aqui do jurídico, né, no que nós, que tiver a nosso alcance, a gente está aqui para auxiliar nessa luta que é sempre constante. Né? E eu quero fazer um destaque, né, a doutora Luana e a doutora Jéssica, estão ali atrás também do escritório, que tem uma interface muito forte aqui com a gente, dos aposentados. Doutora Jéssica na parte da MS, doutora Luana na parte previdenciária. São pessoas que lutam também muito aí nessa frente, mais diretamente, né, aos aposentados. Então, pegando aqui um gancho, né, dessa vivência que eu tive desde cedo em casa, a luta dos direitos é a luta para a conquista e pela manutenção dos direitos. Nós podemos ver muito bem, né, nesses últimos anos. Na parte do direito previdenciário complementar, a gente viu um ataque muito forte. Né, só para desenhar aqui de maneira bem sintética para vocês. A Previc, que é um dos nossos órgãos máximos na parte de previdência complementar privada, né, responsável pela fiscalização desse cenário, que tem uma ingerência muito forte na parte normativa, ela é diretamente ligada ao governo executivo. Então, lembrando que o Ministério da Previdência ele foi extinto, ele foi encerrado no governo Bolsonaro, e a Previc era diretamente ligada e foi vinculada diretamente a qual ministério? O Superministério da Economia. Né? Hoje, o Ministério, né, da Previdência ele existe novamente, foi restabelecido. Nós, inclusive, tivemos lá para poder conversar um pouquinho sobre esse contexto, né, normativo da Previdência Complementar. Falamos com o secretário de Previdência Complementar, falamos com o responsável da Previc, e é um momento de abertura de diálogo. Né? A gente sabe que não vai ser um mar de rosas agora, a gente sabe muito bem, né, esse contexto, né, de um governo de coalizão para se estabelecer, né, contra o último governo Bolsonaro. E a gente sabe que não vai ser fácil, mas é um cenário de abertura de diálogo. Né? Isso a gente não via há muito tempo.
né, coisas que a gente vem tendo, né, contexto mínimo de possibilidade de negociar, de conversar, a gente vê uma abertura muito maior agora. E aí eu vou fazer aqui uma lembrança a vocês. Muitos daqui estiveram juntos naquela ocupação histórica do prédio da Petros. O Norton falou da presidência que foi colocada lá naquela sequência. Na época, foi anunciado o chamado PED de 2015, que foi intitulado como PED assassino, e as entidades sindicais procuraram a Petros, e também a Petrobras, naturalmente, para poder dialogar e entender quais eram as bases, os números, os cálculos daquela coisa toda, e eles não abriram nenhuma fonte de diálogo com a gente, né? A gente queria debater saídas, a gente queria entender melhor aquela caixa preta, e não existia, né? Inclusive, foi naquele dia da ocupação que nasceu o embrião do GT Petros, que, na época, derivou para a criação do equacionamento de 2018, né? Um equacionamento que vocês todos passam agora, que é extremamente contundente, extremamente pesado, mas outro equacionamento em relação ao PED de 2015, né, que tinha uma norma muito mais contundente, uma tabela progressiva que poderia causar, tecnicamente, uma série de distorções nas contribuições daquele plano de equacionamento, e esse diálogo foi conquistado na unha, na garra. Eu entrei com vocês lá naquele prédio aquele dia, muito por acaso, a PM do Rio de Janeiro estava passando por um debate previdenciário extremamente forte, muito complicado, estavam perdendo direitos, né, de uma maneira absurda, e a Petros, na época, tentaram criminalizar, né, a ocupação do prédio, que foi pacífica, que, enfim, foi para fazer valer o direito dos aposentados de serem escutados, para entenderem os melhores caminhos para o futuro. E a PM entrou com uma quantidade, né, de pessoas significativamente alta lá, e nós fizemos esse discurso, né? Eu cheguei a conversar com o sargento na época que era o comandante, e falei, olha, o que eles estão fazendo aqui é a luta pelo futuro deles, da mesma maneira que a PM está fazendo agora, né? Inclusive com situações bastante características para um grupo militar. Então, foi um dia histórico, né? E a gente sabe que só assim a gente consegue alcançar os direitos e manter esses direitos, principalmente, né? E aí eu vou, feita essa lembrança, né? A gente fez até um ato recente na frente do EDISE, né, que foi importante, teve uma quantidade extremamente significativa de aposentados, foi uma grande satisfação ver aquela quantidade de pessoas, e só essa luta estruturada, junto com o movimento sindical, que consegue trazer esse retorno. A gente acha assim, não, agora vai ser por gravidade, não vai ser uma administração extremamente difícil, né, num contexto bastante complexo, mas a gente espera que realmente as coisas fluam mais, né, nesse sentido do diálogo. Só fazendo um complemento aqui ao Norton, né, a gente tem a ação civil pública, né, de 2001, né, que tem essa possibilidade de mitigar ou mesmo de tornar o equacionamento anulado, digamos assim, só que a gente tem outras possibilidades de debate, né? Por exemplo, um dos pontos que a gente foi conversar em Brasília foi sobre uma possibilidade de mudança normativa que pode rever o próprio PED de 2021. Ou seja, a forma de marcação dos títulos, que foi uma das principais formas, né, de geração desse dano contábil, digamos assim, do PED de 2021, do ponto de vista normativo, ela pode ser tratada, se não totalmente, parcialmente. Então, a tirar como exemplo nessa abertura de diálogo para uma construção da parte normativa previdenciária, a gente tem muitas possibilidades de avanço de curto e médio prazo. Isso é importante de ser dito. O jurídico é um braço, né, muito importante da luta, mas a gente achar que todas as fichas, se a gente investir todas as fichas no judiciário, que é historicamente patronal, né, a gente está aqui com o exemplo da ação civil pública de 2001, quando a gente fala assim, chega a dar um nervoso, né, no ouvido. Pô, a gente está falando com esperança de uma ação de 2001, né, ou seja, se a gente simplesmente investir todas as energias no judiciário, sem esse contexto todo político que a gente está falando aqui, é algo que a gente fica com as chances, né, enquanto trabalhador, né, bem reduzidas, bem limitadas. E eu vou dar outro exemplo para vocês. A Petros, nessa última gestão, foi o único fundo de pensão que ficou sem acordo coletivo para os seus funcionários. Os funcionários que são memória, que são a base, né, do trabalho todo que se tem no fundo de pensão, e vocês todos são testemunhos da forma como o tratamento, é o primeiro tratamento quando se busca com algum problema na Petros. Esses funcionários estão até hoje sem acordo coletivo, né? Nós também assessoramos o sindicato, né, dos previdenciários, esse sindicato que está sem acordo coletivo, e a negociação coletiva com a Petros, com a atual gestão da Petros, foi uma coisa assim, fora de série, né? Então, é uma vergonha, né, a gente falar isso, em comparação até com os outros fundos de pensão, mas é a situação, né, que a Petros foi entregue.
E, dentre outras inovações normativas que a gente tem no cenário, é justamente essa, né? Se a gente conseguir alcançar com substância alguma possibilidade de revisão de fato do PED, né, a gente tem possibilidade de uma suspensão temporária desses pagamentos. Né? Isso daí já é o contexto, né, mais geral, né, que o governo fez por portaria, que publicou essa possibilidade, para que cada plano, para que cada fundo de pensão faça uma análise específica a cada caso, né, e, sendo possível, até suspenda temporariamente os planos de equacionamento para que se apresente uma proposta estruturada de renovação nesse sentido. E só para fechar a ideia mesmo aqui, porque advogado gosta pra caramba de falar, né, mas vou ser sintético hoje, o contexto dos empréstimos. Né, isso também é um drama muito forte que a gente vive. Né, hoje a gente tem muita pouca abertura para poder conversar sobre quais são os caminhos que a gente pode evoluir nesse contexto bastante caótico que nós vivemos de ataques da AMS, ataques com esses PEDs, né, e esse somatório que a gente vive hoje. A gente espera que também, nesse sentido, a gente consiga evoluir, e a gente está bastante otimista e esperançoso aí com os novos momentos. Né. Então, contem conosco do jurídico, né, essa luta aí é importante para vocês, mas é uma ferramenta da luta coletiva sindical. Obrigado, pessoal. Gente, eu tenho uma apresentaçãozinha para... Deixa eu ficar de pé, porque do meu tamanho ninguém me enxerga. Vocês viram que agora eu sou petroleira honorária, né? Já estou aqui na... Mas aqui, essa aqui já é a segunda, a outra está lá em casa. Gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer imensamente o convite do sindicato, né? É muito emocionante aquela apresentação que foi feita, lembrando a luta dos companheiros, que é a luta dos trabalhadores. Né? Eu acho super importante, além de lembrar, que nenhum de nós chegou aqui caindo de paraquedas. A gente tem uma história, tem uma luta, né? E, em relação à previdência complementar, é a mesma coisa. Né? A gente tem a mania de achar que os planos de previdência no Brasil... eles foram dados, né? Na verdade, eles começaram sendo impostos, né? Literalmente. Pode passar aí, meu querido. Em 1900, eu não vou voltar demais, não, porque eu quero focar muito no déficit de vocês, tá? Eu só vou contar uma história muito rápida aqui, tá? A maior parte dos nossos planos nasceu na década de 70. Regime militar, né? Você entrava dentro de um plano de previdência, certo? Era assim. Né? Embora fosse facultativo, era facultativo no papel e obrigatório na vida real. Tá? A Lei 6435, ela não tinha nenhuma previsão de participação dos participantes na gestão, era uma lei draconiana, em que você não tinha nenhuma gestão dentro das entidades de previdência complementar. Na década de 90, nós, participantes de previdência complementar, né, começamos a nos organizar para ver se a gente conseguia tomar conta daquela fábula de dinheiro que, no final das contas, iria garantir nosso futuro. Então, assim, a organização da gente para lutar para defender o direito dos participantes começa na década de 90, bem atrasada, né? O sistema já tinha 13 anos. Tá? A CPI dos fundos, em 97, ela define que os participantes têm que estar presentes na gestão das entidades. Não sei aqui no Rio, mas em Minas a gente fala que o olhar do dono é que engorda a boiada. O princípio está aqui. Né? A emenda constitucional número 20 também determina que a gente esteja na gestão, tomando conta do que é nosso, e as leis 108 e 109 são aprovadas em 2001, quando a ANAPAR criada também, não foi à toa. Pode passar. Porque os companheiros que estavam discutindo as legislação e as leis 108 e 109, no final das contas, se convenceram do óbvio. Ou a gente se organiza a nível nacional para defender os nossos direitos, ou ninguém vai fazer. Não é à toa que a ANAPAR nasce em 2001. Né? A lei trouxe alguns avanços e muitos problemas. Avanço, os trabalhadores estariam lá na gestão. Tá?
mas, em compensação, o patrocinador tem que ter votos de Minerva. Em compensação, o pessoal que não é de empresa estatal não tem paridade garantida, não tem nem eleição garantida dentro dos conselhos deliberativos. Uma coisa boa é que o regulamento do plano não pode ser mudado para os assistidos. Está na lei. Em compensação, pode ser mudado a qualquer tempo para os ativos. Você entra com um plano ótimo, hoje, daqui a 20 anos, você não tem a menor ideia de que plano você tem, porque ele é mudado ao longo do tempo. Tá? As entidades passam a ser gestoras de plano, isso é um avanço, não se mistura mais patrimônio de um com o outro, e é introduzido alguns direitos nossos, portabilidade, resgate, benefício diferido, autopatrocínio. Isso é a parte boa. Passa, para vocês verem que legal a parte ruim. A parte ruim eu já falei. Né? Ela estabelece, a gente pode participar, mas tem um cabresco. Tem o voto Minerva, você não pode eleger todo mundo. Está na lei que o contrato que é vigor é o contrato na hora que você sai do plano, não na hora que você entra. Tá? Diz que você pode, o patrocinador pode retirar o patrocínio. A lei antes não tinha isso. E entra uma coisa que eu acho terrível, que é a paridade contributiva, a obrigação de equacionamento de déficits e a contribuição normal ser paritária. Tá? Pode passar. Bom, não satisfeitos, passa para mim, querido. A gente passou, depois da Lei 108 e 109, as principais lutas que nós tivemos foi eleger diretores e conselheiros, ocupar os nossos espaços, defender os nossos direitos adquiridos, e aí os advogados tiveram um esforço imenso para discutir com a lei, que a lei dizia que podia mudar a qualquer tempo, e a gente perdeu essa briga. A gente pôde ir lá no CNPC, que é o órgão que regulamenta o sistema, perder de 7-1 na maior parte das vezes, porque são 5 do governo, a ABRAP, instituidores e um voto da ANAPAR. Na maioria das vezes, se o governo não vota com a gente, e, infelizmente, nós tivemos momentos de governo progressista em que nós não votou com a gente, tá? Mas, de qualquer forma, você sabe o que eles estão fazendo, né? A briga por essa regra de equacionamento de déficits, e essa aqui, vocês vão lembrar disso para o resto da vida, a necessidade de formar dirigentes e formar os trabalhadores para discutir previdência complementar. Sem isso daqui, todos nós somos presos e presas fáceis de manipulação, de má informação, a gente vira um rebanho tocado para o matador. Foi o que aconteceu nos últimos tempos, e eu vou provar para você, e o Norton já falou um pouquinho disso. Pode passar. Eu quero ser bem rápida nessa parte. Tá? A gente, trabalhador, nós, trabalhadores, a gente conseguiu algum avanço para olhar de perto a gestão dos nossos planos. A gente conseguiu eleger diretor, a gente conseguiu eleger conselheiro, só que a outra parte joga. Né? Nunca esqueçam. E quem ainda não lembrou, os últimos 6 anos tinham que ter deixado isso muito claro. A nossa sociedade é dividida em classe. Existem interesses divergentes. Não somos todos iguais perante a lei e nem perante a justiça. Tem uns mais iguais do que os outros. Tá? Se alguém tem dúvida disso, vai para dentro de um plano de previdência para você ver. Existe o interesse do patrocinador e o interesse do trabalhador. Você dá um passo e ele quer te tomar esse passo. É assim que funciona. É uma luta, sem querer ser muito, fazer discurso. Entenda um fundo de pensão como uma empresa com 2 sócios. Um sócio é a patrocinadora, o outro somos nós. E é uma luta e uma briga eterna entre esses sócios. Lembrando que um deles tem o voto de Minerva e ele passa dentro do conselho o que der na cabeça dele. Ok? Como é que a gente desempata isso? Não é só cobrando do Norton, é dando sustentação política para o Norton cobrar dos outros.
Quem desempata a luta, na verdade, são os trabalhadores organizados e conscientes. Lá dentro do Conselho, o máximo que o Norton vai fazer é perder de 3-1 com o voto de Minerva. Tá? Então, a bola está aqui com a gente. A reação veio com uma flexibilidade de retirada de direitos, códigos de governança e de ética que proibiam os gestores de se manifestar, de conversar. A gente é impedido até hoje por uma série de questões. E, gente, através dessa coisa de vamos certificar os gestores, porque o grande problema de falcatrua e déficit é falta de conhecimento. Você manda um bando de sindicalista lá dentro que não conhece de previdência e os caras roubam dos trabalhadores. Então, vamos botar os gestores profissionais. Vamos colocar os gestores independentes. Pergunta, independente de quem? Independente de quem? Né? Eu, pela minha experiência, não existe ninguém independente de nada. Todo mundo tem uma filosofia de vida e uma visão de mundo. O máximo que você vai achar é gente que não diz para todo mundo qual que é a posição que pensa. É o máximo, mas não conheço ninguém que não tenha uma visão de mundo definida muito claramente. Tá? Essa falácia de que tem que certificar, que o gestor tem que ser certificado, esconde o desejo de retirar da gestão das entidades o participante que é, no final das contas, quem tem que tomar conta daquele patrimônio. Tá? Isso daqui, para mim, viu, Norton e doutor Marcelo, é a assinatura do preconceito de classe que vive no Brasil. General pode fazer gestão de plano de previdência, trabalhador sindicalista não pode. Tá? Funciona assim. Você pode pegar um cara do mercado financeiro, que ele é qualificado, ele é independente. Ok? Um trabalhador não é independente. É óbvio que não é. Ele ali é o representante de um dos sócios. Ok? Ele não pode ser independente. Qualquer um que vier fazer campanha, na hora de eleger conselheiro e falar eu sou independente, vota em quem quiser, menos nesse. Você não vai eleger um cara independente, você vai eleger um cara que te representa, caramba. Não tem isso de gente independente. Está claro? Flexibilização da lei para retirar direitos. O pessoal, durante esses últimos 6 anos, eles destruíram a lei, que já era cheia de buraco, já arrumaram mais buraco ainda para ir retirando o direito dos trabalhadores. Tá? E fizeram a cereja do bolo, que é criminalizar os gestores ligados ou à esquerda ou eleitos. Tá? Gente, nós não estamos brincando com o que aconteceu aqui no Brasil, é muito sério. Eu sou formada em História e eu tenho certeza que os historiadores do futuro vão olhar a partir de 2013 e vão ter que fazer um estudo muito claro do que aconteceu no Brasil. Tá? Não, nós, trabalhadores e participantes de fundos de pensão, nós sofremos a consequência de um projeto muito maior de destruição do país. E vocês da Petrobras, mais do que qualquer trabalhador do Brasil, tinham que ter consciência disso, porque um dos alvos era a Petrobras. E não era à toa, porque a Petrobras é o motor da economia brasileira. Tá? Então, quando você cria uma guerra híbrida para destruir um país sem disparar um tiro, você vai pegar onde? Nos motores da economia. Tá? Quais são os motores da economia brasileira? Seção de petróleo e gás, construção civil e o agronegócio. Você se alia ao agronegócio e diz, ó, vocês ficam tranquilos que o dólar vai disparar, vocês vão rachar de ganhar dinheiro. E vamos destruir o resto. Tá? Eu estou falando alguma coisa ou foi exatamente isso que aconteceu? Não é? Então, assim, como já dizia os sábios antigos, você descobre o que aconteceu, você olha a árvore pelos frutos que ela dá. Né? Você descobre quem é que patrocinou tudo o que aconteceu, olha quem ganhou dinheiro.
Olha quem se deu bem. Né? E deixa claro de todas as dúvidas que nossa sociedade não é uma sociedade, somos todos iguais. Tem interesses divergentes, conflitantes. E esses interesses brigam para ter o poder dentro da sociedade. E nós, trabalhadores, como a gente não tem consciência que nós somos um dos lados, tá? A gente acaba se deixando levar pela briga do andar de cima. Só que a briga do andar de cima, normalmente, é contra o andar de baixo, que somos nós. Ok? Ainda que eles, de vez em quando, briguem lá entre eles. A ação da Previc, que é o órgão de fiscalização, foi uma tragédia. Eles viraram uma sucursal, uma delegacia de polícia, para criminalizar os planos de previdência complementar. É um trabalho perfeito, uma tempestade perfeita. Você artificialmente dá um tranco na economia, os fundos de pensão têm que aplicar na economia real e você não consegue rentabilizar, você muda a regulação para ficar mais difícil os planos baterem a meta atuarial, você gera um déficit, o participante fica furioso porque ele vai ter que pagar o dinheiro, você cria uma descrença dentro de quem deveria defender as fundações, ok? E dali a pouco você diz assim, olha, esse povo é um bando de ladrão, um bando de bandido, sindicalista nunca mais, vocês não podem eleger ninguém, que tal transferir tudo para os bancos? Que são todos competentes, todo mundo tem um currículo maravilhoso. Depende do banco e depende do país, né? No Brasil, o governo vai lá e bota dinheiro, porque aqui ele não quebra, né? Aqui no Brasil, a gente privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Funciona assim. E a Previc fez parte disso. Tá? Pode passar. E eu acho que, de forma geral, nós, trabalhadores, não percebemos o movimento que estava sendo feito, tá? Nem no Brasil como um todo, e nem dentro das nossas fundações de forma específica. A quantidade de informação manipulada, de informação errada, de informação mentirosa, que foi colocado em cima dos participantes de previdência complementar, inclusive por gente de dentro das próprias categorias, porque às vezes nem eles sabiam, mas tinham interesse de ocupar os cargos via eleição. E aí você cria um ambiente que, se eu perguntar hoje para qualquer participante ou para qualquer órgão fora do sistema, ele vai dizer: previdência complementar no Brasil é um bando de bandido e picareta que toma conta. É ou não é? Né? Roubaram o meu dinheiro. Pode passar ali. E eu vou mostrar para... Pode passar mais, que eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples aqui. Como é que eu manipulo uma conversa? Pode passar mais. Eu manipulo não dando a informação correta. Tá? Toda vez que eu falar que vocês estão pagando um déficit, o que vocês vão dizer? Roubaram o meu dinheiro, certo ou não? Alguém botou a mão no meu dinheiro. Certinho? Meteu a mão. Olha que verdade absoluta. Vamos ver se é? Vamos lá. Quando você trabalha com um plano de previdência, você tem duas contas. A conta de passivo e a conta de ativo. É o que eu tenho que pagar comparado com o que eu tenho em dinheiro. Muito parecido com a sua conta do final do mês, né? Eu recebi da Petrobras e eu tenho um compromisso. Como é que eu descubro se deu déficit ou superávit? Quando eu consigo pagar minhas contas e sobra alguma coisa. Quando eu não consigo pagar minhas contas, eu tenho um déficit. Fundo de pensão é rigorosamente a mesma coisa. O que é um déficit? É a diferença. Déficit é quando o que eu tenho que pagar é menor, é maior do que o que eu tenho que receber. Simples assim. E por que é que dá déficit? Por que é que dá déficit? A Petros tem... Vou falar da Forluz, que eu conheço os números de cabeça.
A Forluz administra 20 bilhões de reais. É uma potência, né? Vamos lá. E quanto que a Forluz tem que pagar? Que é o passivo dela. Não é? E o que é o passivo, gente, de um fundo de pensão? Vamos pensar? É os benefícios. É o que eu tenho que pagar para quem já está aposentado e para quem um dia estará aposentado. Certinho? Então, a Forluz tem 20 bi em caixa, mas tem um compromisso já assumido com a gente de 21. Opa, que legal! Significa que o compromisso que eu tenho é maior do que o dinheiro que eu tenho. Tá? E como é que eu descubro essa coisa maravilhosa? Descubro fazendo cálculo, vendo o dinheiro e o compromisso. E para fazer a conta do compromisso, eu tenho que usar todos esses critérios aqui. Lembrem disso aqui e lembrem disso aqui. Tá? Para eu calcular quanto eu tenho que pagar, eu tenho que trazer a valor de hoje tudo que eu tenho que desembolsar até que morra o último dependente do último participante, que vai acontecer, se Deus quiser, daqui a 120 anos. Eu tenho que trazer para hoje e comparar. Ok? Cada vez que eu mexo em qualquer uma dessas hipóteses, eu mudo isso aqui. Eu mudo isso aqui. O atuário está levando em consideração que a gente vai morrer quando fizer 55, com 60 anos. É o que ele acha. Ele fez a conta prevendo que nós morreremos com 65 anos. Só que a gente resolveu que não vai morrer com 65 anos. Nós vamos aos 95. O que é que o atuário faz? Ele fala, opa, não é 65, é 95. Quando ele aumenta a longevidade, o que ele aumentou aqui? O passivo. Porque ele vai ter que pagar mais tempo para mais gente. Ok? Quer ver outra coisa? Quando cresce o salário, o benefício não é pago a partir do salário? O salário cresceu mais do que estava previsto, aumento passivo. A gracinha da inflação. Eu faço o cálculo aqui considerando a inflação média, que é a inflação média pelos próximos 30 anos, de 4% ao mês. Aí vem a inflação e vira 11%. O que acontece aqui com o passivo? Aumenta. E as demandas judiciais? Pois é, agora como que aumenta? Vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria. O senhor Francisco recebe 5 mil reais. Eu tenho que pagar para ele 13 salários pelos próximos 20 anos. Conta de padaria, não é isso? Então, 5 vezes 13 vezes 20. Beleza, esse aqui é o custo do sujeito, não é? Aí o seu Francisco entra na justiça e ganha uma periculosidade. O benefício dele passa de 5 para 6,5. 6,5. Eu vou fazer a conta de novo. 6,5 vezes 13 vezes 20. Opa! Aumentou o quê? O passivo do plano. E sabe qual que é o problema? A gente não é que não deva entrar na justiça. Pode e deve. Agora, pelo amor de Deus, diz que a patrocinadora tem que botar no fundo a diferença entre o que eu tenho e o que eu estou reivindicando. Porque se eu não digo quem é que tem que botar o dinheiro lá, quem é que vai pagar? Nós todos. Porque vai aumentar o passivo e se o dinheiro do lado de cá não render, não acompanhar o aumento do passivo, eu tenho um déficit para pagar, caramba. Você falou dos passivos que a Petrobras... Né? Eu não tenho dúvida, Marcela, a maior parte das ações judiciais trabalhistas, com reflexo dentro da fundação, a origem na patrocinadora, ela tem que cobrir esse déficit aqui de reserva matemática, não é contribuição. Porque ela deu causa 2 vezes. A primeira, quando não pagou a verba trabalhista,
E a segunda, quando eu ganhei a verba e ela não ressarceu o fundo de pensão. E jogou a conta para todo mundo pagar. Tá? Bom, então, assim, meus amigos, quando eu aumento o passivo, se o dinheiro aqui não acompanhou, é claro que vai ter um déficit. Do lado do ativo, o que causa déficit? Quando a minha contribuição para o plano é menor do que devia, mais ou menos eu estou prometendo uma Ferrari para todo mundo e estou financiando um Fusca, né? Porque a gente paga todo ano, mas para um benefício já estabelecido. Se eu pago menos do que ele custa, lá na frente vai sobrar dinheiro, né? Quando a rentabilidade é ruim, tem os riscos de mercado e tem uma gestão que não é boa. Tudo isso causa rentabilidade baixa ou perda de passivo. De ativo, desculpa, vocês estão prestando atenção. Olha só que legal, o que eu chamo de risco de mercado? Alguém aqui nessa plateia já perdeu dinheiro aplicando em alguma coisa? Imóvel. Não, esquece a Petros é outra coisa. Tipo, eu queria comprar um apartamento, não comprei, eu comprei e perdi dinheiro. Alguém já... Estava aguardando você com a maior vontade possível. Então, você fica tranquilo, nós vamos prestar atenção totalmente. Obrigada, amores. Eu até passei do meu limite, eu tenho que correr. Olha cá, gente. Alguém aqui já perdeu dinheiro? Já, né? Eu perdi. Eu comprei um apartamento, achei que ele ia valorizar. Não. E não perdeu dinheiro porque você queria, né? Por que você perdeu? Por conta do risco de mercado. Qualquer um que chegar aqui na frente e falar que não existe risco em previdência complementar é um mentiroso. Tá? O risco faz parte da gestão, não é, Norton? Mas, olha, quando eu falei que a gente não é formado ou informado, é porque todo mundo passa a vida inteira dizendo, olha, não tem risco nenhum, deixa que nós tomamos conta, confie em nós. Cara, eu confio, mas me diga que tem risco porque é, no mínimo, a verdade. Por que é que fundo de pensão diversifica investimento, gente? A regra nossa é sair botando ovinhos em várias cestas, porque todo mundo lá sabe que uma dessas cestas vai cair e quebrar os ovos. É por isso que você diversifica, porque senão eu aplicava tudo na Petrobras e estava resolvido. Não é assim, você tem que sair diversificando. Oi. Vou te explicar. Claro que eu vou te explicar. Um a um. Eu estou só aí contando primeiro o geral. O esboço da história, para vocês entenderem. Então, gente, olha aqui. Um déficit pode ser causado porque o passivo subiu, porque o ativo desceu, e os motivos são esses aqui para o ativo, e são esses, esses aqui para o passivo, e esses aqui para o ativo. Tá bom? Então, você tem riscos. Tá? Pode passar. O que causa um déficit? Você pode ter resultado insuficiente, causado pelo mercado, causado pelo risco e causado por má gestão. Quando a gente fala que deu déficit, todo mundo só pensa aqui, roubaram meu dinheiro. E o que pode dar errado é tanto mais do que isso. Né? Você pode ter uma elevação do passivo, causado pelo aumento da longevidade, isso aqui é legal, a gente está vivendo mais, mas se vive mais, custa mais. Aumento dos salários, e a gente não paga de acordo com o que está... refaz o plano de custeio. Aumento da inflação, contingência judicial e redução de taxa de juros. O Norton falou disso. Presta atenção nisso aqui. Tá? Pode passar. Pode passar, por favor. Eu vou tentar explicar a você. E você pode ter problemas com o financiamento do plano, quando as contribuições são menos do que deviam, quando o déficit não é equacionado a tempo, presta atenção nisso aqui, déficit não equacionado a tempo é igualzinho
você não pagar a fatura do seu cheque especial, do seu cartão de crédito. O que acontece? Né? Óbvio. E o serviço passado não dimensionado ou a combinação disso tudo. Sendo simples e já tentando terminar, o que deu errado no PPS-R e no PPS não R? Né? É uma coisa ou outra? Não, foram as três coisas. Nós tivemos uma elevação do passivo, nós tivemos uma rentabilidade ruim por risco de mercado e investimentos que não deram certo, e nós tivemos déficits não equacionados a tempo. Pode passar, por favor. Eu tentei mostrar mais ou menos, aí vocês vão me perguntar de onde que você tirou isso? De uma coisa que está à disposição de todos os participantes, que chama-se balanço patrimonial da empresa, da entidade, que é obrigado a todo fundo de pensão entregar todo ano o balanço. É um negócio chato de ler? É, mas nós temos os nossos assessores e os nossos advogados para traduzir para a gente. Então, em 2015, ainda o plano era junto, a gente teve um acordo de níveis, 2014, que botou para dentro, aumentou o passivo em 3 bilhões de reais. Ok? Nós tivemos um desempenho dos ativos péssimo. Rentabilidade de 2014 foi uma porcaria, não bateu a meta. Um déficit de 6.200. Esse déficit aqui está lá, você pode procurar no balanço. Uma parte... Não, isso é o valor histórico. Porque, na verdade, um déficit, que ele, cada vez que eu te dou aqui, ele já está contando com o do anterior, ele já vem sendo acumulado. Quando ele fala que tem 44 bi, não é 44 mais 6, não, é só o 44, já incluindo os 6. Ele vem sendo acumulado. Tá? 2015, que é o ano do fim do mundo, porque se você pegar qualquer balanço de qualquer plano de previdência no Brasil, foi um estouro e um déficit monstruoso, por 2 motivos. A inflação estourou e a rentabilidade, bolsa e título público, foi um arraso. O meu plano teve um déficit de 1,15 bi. O da FUNCEF foi o... acho que ficou em 32. Tá? O que causou? Alteração do cadastro, família padrão, o acordo do teto operacional, 90%, ação, contingência judicial e a inflação. Ou seja, aqui foi aumento de quem? Do passivo. E do lado de cá, esse número aqui é maior do que isso, tá? Ele é bem maior do que isso. Você teve um desempenho horroroso de rentabilidade, está aqui o déficit. Por essa conta aqui, de padaria, porque eu posso fazer evolução ano a ano do plano de vocês, com dados reais do balanço, batendo ativo e passivo, rentabilidade de cada um deles, até chegar hoje. Eu fiz isso para a FUNCEF e fiz isso para a Forluz. Dá para fazer pela Petros. O que causou o déficit de 2015 aqui, gente? Numa olhada de cara aqui. Foi má gestão do dinheiro ou foi aumento do passivo? Aumentou o passivo. E, além do dinheiro não render para cobrir, ele ainda rendeu para baixo. Ele ainda deu um déficit de 4 bi. Tá? Então, 2015 estava lá 23 de rombo. Rombo? Não, déficit. 2016, houve outro, aqui não teve aumento de passivo. O que está no balanço é uma rentabilidade horrorosa, né? Crise, 26 bi de déficit. Tá? Em 2017, ficou aquela novela que o Norton contou para a gente, porque esse déficit aqui era para ter sido equacionado aqui, tá? E ele ficou demorando, e o cheque especial não pago gerou mais 5 bi de déficit. Está aqui, 32. Parte disso aqui foi equacionado. Pode passar, e eu estou terminando, gente. Olha cá. 2018. 2018, os planos foram cindidos.
Então, eu vou dar resultado do PPS-R e do PPS-NR. E vou dizer por quê. Tá? Foi feito o equacionamento de déficit em 2016, 27 bi. Ainda assim, o déficit equacionado, tá? Além do déficit equacionado, esse deu 5 bi e 600 milhões, e esse 2 bi e 100. Tá? Ou o plano continua em desequilíbrio mesmo depois do déficit equacionado. Ok? Em 2019, nós tivemos rentabilidade positiva. O que é e não tivemos aumento do passivo. Então, o déficit caiu. Lembra que eu falei que ele vem sendo acumulado? O resultado desse ano legal cobre o do ano passado. Em 2020, aconteceu uma coisa maravilhosa. O Norton falou um pouquinho disso aqui. Olha que legal. Não está vermelhinho, é porque deu superávit, né? Não ficou legal aqui? Ó. O que significa? A rentabilidade foi tão legal que bateu esse déficit e ainda sobrou 535 milhões. Se eu disser para você, tá, que entrou dinheiro 3 bi da Petrobras por conta do acordo, mas os gestores da Petrobras fizeram isso aqui, ó. Eles reduziram a taxa que marca o passivo. Lembra que eu falei, presta atenção na taxa de juros. 5,27 para 4,37. Cada 1% que eu baixo aqui, aumenta o meu passivo em 1%. Vamos lá, fazer conta de padaria. Se o meu passivo é 68 bilhões, eu baixei a taxa de juros, quanto é que ele aumentou? 6,8 bilhões. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se não tivesse baixado essa taxa de juros, o resultado aqui seria muito, muito maior do que o que está aqui. Hã? Não, 68 bilhões com 1%, dá 6. É 1% que aumenta. É. Na verdade, é o contrário. Desculpa. Cada 1% que baixa, aumenta o passivo 25%. Desculpa que eu acordei às 5 da manhã, galera. Olhem o balanço, que lá vem. Reserva matemática de 2019. Reserva matemática de 2020. Vocês vão ver que fez assim, ó. Então, assim, aqui deu superávit, mas se não tivessem baixado a taxa de juros, tinha dado um superávit muito maior. Tão maior que vocês não precisariam de estar fazendo o outro equacionamento. Isso daqui é gestão de passivo. Não tem a ver com ativo. Tá? Em 2021, marcaram os títulos a mercado. Tá? É uma manobra contábil, que você um pouco falou disso, tá? Que pode dar um resultado muito positivo, como pode dar um resultado muito negativo. Quando eles marcaram a mercado, olha o estrago que foi feito. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Aqui e aqui, tá? O déficit criado, o superávit aqui tinha que ser maior, e o déficit aqui poderia não existir se não tivessem reduzido a taxa de juros e feito a marcação a mercado. Vocês não teriam o próximo equacionamento. Só isso que eu estou dizendo. Tá? E eu vou completar dizendo o seguinte. Aqui, amores, isso que eles fizeram não é ilegal. Não é ilegal. Eu acho que o que eles fizeram foi, foi passar a perna em todo mundo, dizendo, olha, vocês estão pagando o roubo dos outros. E, na verdade, não é. Ok?
Sabe quanto que o meu plano de previdência marca o passivo? A nossa taxa de juros de um plano BD, que é muito parecido com o saldado de vocês repactuado, hoje a gente paga 5,5. Nossa taxa de juros é 5,5. Se a Forluz, que é o 8º plano de previdência, consegue bancar 5,5, por que a Petros, que é essa potência, não consegue? Gente, quando eu abaixo a taxa de juros, eu estou dizendo para o diretor de investimento, você tem que conseguir menos rentabilidade. Porque a rentabilidade é a taxa de juros mais a inflação. Se eu abaixei a taxa de juros, eu estou dizendo que você tem que correr atrás de menos dinheiro. Legal, só que quem pagou a conta? Vocês, porque o dinheiro que ele não vai ter que correr atrás gerou o déficit que vocês e a Petrobras estão pagando. É isso, funciona assim. E a gente ficou tão preocupada com a história de passivo, de ativo, dinheiro, roubo, que a gente não viu. Isso aconteceu na FUNCEF também, gente, é igualzinho. É igualzinho. Na FUNCEF, em 2016, eles reduziram a taxa de juros também em 1%. 7 bilhões de déficit. O segundo equacionamento da FUNCEF é por conta de redução de taxa de juros. Precisava? Não precisava. Alguém sabia disso? Que reduzir taxa de juros aumenta déficit? Não? Pois é assim que funciona. E quando eu mudo isso daqui não é dinheiro que eu perdi. Isso daqui é manipulação contábil. Se eu votar, volta. Que é o que você falou, né, Norton? O que vocês falaram, Marcelo. Agora, por que faz isso? Né? Pode passar, é o último. Bom, e agora? O que a gente faz? Olha os déficits de vocês. Tá? Abril, vocês fizeram o primeiro equacionamento. Esse daqui é o do déficit de 2015, que tinha que ter sido feito em 17, postergou um ano, aumentou de 5 bi a conta. Em abril, foi o segundo. Tá? Tem que, em abril de 2023, esse daqui tem a ver com redução de taxa de juros e marcação a mercado. Este aqui tem a ver com redução de taxa de juros e marcação a mercado. Não precisariam de estar equacionando. Tá? Pode passar. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse aqui vai ser implantado em abril de 2024, pelo mesmo motivo. Redução de taxa de juros e marcação a mercado. Tá? Pode passar, eu estou terminando. E o futuro, gente? Assim, vou ser rápida. A gente tem que consertar a bagunça que foi feita. Tá? E é uma bagunça generalizada. Começa aqui, alterar as regras de equacionamento dos déficits, que é o que a gente tem tentado desde 2020. Tá? Porque a regra hoje de equacionamento de déficit, ela é muito dura, principalmente para os participantes. Tá? A gente está tentando, a gente trabalhadora, a ANAPAR e CNPC está tentando mudar. Alterar a regulamentação, que prejudica, tem um monte de regra que tem que ser alterada. A gente tem que trabalhar no futuro para blindar os nossos planos. Vou te dar um exemplo. A regra hoje diz que você tem que equacionar em uma duration e meia. O que vem a ser uma duration? É uma média ponderada do tempo de duração do plano. Se eu falo que a duration do plano de vocês é 10 anos, eu estou supondo, e isso vocês fazem essa conta, que esse plano vai acabar daqui a uns 35 anos. Hoje, você, para equacionar o déficit, pelo menos a regra, você tem que fazer uma vez e meia duration. Então, se o seu duration é 10, você vai fazer em 15 anos. Qual que é a regra que você tem que fazer? Poxa, espicha, vai até o final. Se eu vou pagar déficit o resto da vida? Não, não vai. Você vai pagar menos, mas você vai dar tempo do plano se recuperar com a melhora da economia. Porque, para melhorar isso aqui, gente, a economia tem que rodar. Tá? A economia tem que melhorar. Tá? Então,
Outra coisa que a gente está fazendo, você falou, Norton, existe um grupo de trabalho já no âmbito do Ministério para fazer duas coisas. Suspender todo o equacionamento que exista hoje para aqueles planos que têm solvência para bancar segurar isso. Tá? Isso já foi discutido, deve entrar em pauta no CNPC, e a ideia é suspender os equacionamentos, até que a gente mude as regras, porque se não mudar as regras, vai ser que nem cheque especial que você não paga, né? Tá? Então, você tem que mudar as regras para permitir, inclusive, a remarcação de título, você voltar a taxa de juros para onde precisava, melhorar a situação do plano, aí você faz outro equacionamento com um período longo do plano. Tá? Deixa eu terminar, que depois eu pergunto. Gente, eu vou concluir aqui, porque eu já falei demais da conta, desculpem. Olha aqui, a gente precisa de blindar, através de leis e legislação e regulamentação, de futuras retiradas de direitos. A gente precisa de impedir que daqui a 6 anos mude o governo e façam a lambança que fizeram no sistema. Tá? E aí vai precisar, não é da gente, não é do Norton lá no Conselho, vai precisar da mobilização de todo mundo lá dentro do Congresso, para fazer uma lei que realmente nos proteja. A que está aí hoje não serve para isso. E outra coisa, nós temos que investir pesado em formação dos futuros dirigentes, dos formadores de opinião e dos trabalhadores. Nós não podemos nos deixar, de novo, cair nesse discurso fácil, que todo o déficit de plano de previdência foi fruto de uma picaretagem, e eu não estou dizendo que não houve, por favor, não é isso que eu estou dizendo, eu não estou dando atestado de idoneidade para ninguém, eu só estou dizendo que a hora que a gente analisa os balanços dos planos, as causas dos grandes déficits que tem aí não são problemas de desvio de dinheiro, ainda que eles possam ter havido. Eles nunca foram, se os desvios houveram, grandes o suficiente para justificar 44 bilhões de déficit. Isso não existe. Isso não existe. Para dar um valor real para vocês, o déficit da FUNCEF hoje está em 19 bilhões. Todo o dinheiro que eles investiram em FIP, que estão lá na Greenfield, nós estamos falando de Sete Brasil, Canabrava, tudo que está lá na Greenfield. Juntando tudo, dá 4,5 bi. Foi o que eu perguntei para o presidente da FUNCEF numa CPI. Meu amigo, se você tem 4,5 bi em FIP, e foi aí que houve roubo, o povo lá enfiou a mão, você está dizendo, e o déficit de vocês é 19, me diga de onde vieram os 15 que estão faltando. Não, porque não sei o quê, o mercado. Falei, sim, é o mercado. Né? Ninguém faz análise de risco prevendo um golpe de Estado, que foi o que aconteceu no Brasil, caramba. E você foi lá e me reduziu a taxa de juros, no momento em que você sabia que não ia ter rentabilidade. E não falou para os trabalhadores, né? Porque os caras acham que estão pagando déficit, que é o roubo do PT. Na verdade, eles estão pagando déficit porque você reduziu a taxa de juros. E não precisava. Você deu folga para ti, porque agora é legal, né? Eu tinha que correr atrás de NPC mais 5. Agora eu tenho que correr atrás de NPC mais 4 e vou bater meta todo ano. Beleza, e quem vai pagar a conta da meta que eu estou batendo? O resto da galera, né? Mesmo porque não sai do bolso dele. Porque esse cara é um gestor profissional de mercado. Tá? Ele não paga o déficit. Então, gente, isso daqui, se a gente não investir pesado, na gente conseguir conhecer, debater, interferir e defender o nosso, e a gente não ser feito de bobo, tá? E poder separar o joio do trigo. Vou falar, camarada que enfia a mão em fundo de pensão,
merece a execração pública e a partir de nós, mas a gente tem que ter certeza. Não são outros interesses escusos que têm que dizer quem roubou, quem não roubou. Nós temos que saber. Nós temos que saber, não podemos mais correr o risco de ser manipulado. Porque o sistema nosso está tão desgastado que foi por isso aqui, ó, que não transferiram a gestão para os bancos. Foi isso aqui, ó. Faltou isso aqui. Né? E aí a gente ia ver o que é bom para tosse. Ok? Gente, obrigada. Estou à disposição de vocês. Vamos abrir para os crachás.